Quem nunca ouviu falar de cerveja, aquela bebida que nos deixa sob efeito de álcool? Por algum motivo, as pessoas gostam de se bebedar e sempre gostaram desde a antiguidade. Elas podem ficar sonolentas, furiosas, confusas, alegres ou tristes. Mas isso não é novidade para ninguém. Mas você sabe a história da cerveja, a sua origem e a sua relação com a antiga Mesopotâmia? Caso não, nesse vídeo eu vou te contar. Oi, eu sou a Vitória, e se você gosta de cerveja, você deve agradecer aos povos sumérios, que são os povos que viveram no sul da Mesopotâmia, porque basicamente foram eles que deram a origem à cerveja. Tem dois textos muito famosos da antiga Mesopotâmia que aparecem citações da cerveja. Um deles é a Epopeia de Gilgamesh, onde basicamente na Epopeia de Gilgamesh, eu não vou contar a história inteira aqui, mas tem um homem que ele é um homem meio fera, que ele basicamente vivia na floresta, chamado Enkidu. E quando ele foi dar os primeiros passos para a civilização, quando ele foi entrar na civilização, virar uma pessoa, digamos assim, ele teve que... O principal ritual de iniciação seria ele beber cerveja, que era uma coisa muito especial para eles. Cerveja também é citada no Código de Hammurabi, que é basicamente o conjunto de leis mais antigo da humanidade. E ele foi escrito cerca de 1772 a.C., onde havia leis para a fabricação, para o consumo e para a venda de cerveja. No Código de Hammurabi já dizia que a cerveja deveria ser um alimento diário para o povo, assim como o pão, onde os trabalhadores beberiam 2 litros, os funcionários públicos 3 litros e 5 litros para os administradores e sacerdotes. E era usada também como uma espécie de salário. Era tão importante que tinha até uma lei que condenava à morte quem fabricava de maneira errada. E bom, agora eu vou falar sobre a importância da mulher na história da cerveja. Apesar de hoje em dia, quando a gente pensa em cerveja, normalmente a gente pensa mais em homens bebendo, ou quando a gente pensa em um comercial de cerveja, a gente percebe que eles sempre são feitos para o público masculino. A mulher teve uma importância muito grande na fabricação de cerveja na Mesopotâmia, porque a fabricação de cerveja ela era vista como um trabalho doméstico, e desde essa época as mulheres já ficavam encarregadas do trabalho doméstico. Então, eram as mulheres que faziam a cerveja, elas que fabricavam a partir do pão, e os historiadores, eles confirmam provavelmente a hipótese de como surgiu a cerveja, seria deles deixando restos de pão em algum vaso, em algum pote, onde acabou acumulando água sem querer e acabou dando uma origem à cerveja, porque não dá pra saber exatamente como que foi certinho. Mas falando sobre as mulheres também, eu acho que a gente devia também falar sobre a deusa Ninkasi. Bom, como estamos falando da deusa Ninkasi, eu acho importante a gente falar sobre a importância dela para a história e a origem dela. Bom, a importância dela para a história do panteão mesopotâmico, do panteão sumério, do panteão dos deuses da época, era que ela era a deusa que era encarregada de servir a cerveja para os deuses. Mas a sua história é muito interessante, a história de origem dela é muito interessante, onde eu pretendo trazer em outro vídeo, que é o mito de Enki e Ninhursag. Nesse mito, basicamente, o Enki, ou Ea, você pode conhecer pelos dois nomes, ele era companheiro da deusa Ninhursag, que você também pode conhecer por outros nomes, que eu vou colocar aqui do lado. E basicamente, o Enki era conhecido por ser um deus muito esperto e inteligente, um sábio, mas ele também era um deus muito pervertido, ao ponto de que ele fazia atos, atos com as próprias filhas. O que fez a Ninhursag, obviamente, ficar muito brava e envenenou ele. Ele começa a morrer envenenado, e os deuses decidem convencer a Ninhursag a reviver ele. Então ela decide criar 8 divindades a partir da costela dele. Isso é muito interessante, porque tem gente que associa com a história de Adão e Eva, onde Eva teria sido criada a partir da costela do Adão. E bom, depois ela decidiu criar 8 divindades para curar ele. Uma dessas divindades foi Ninti, a mãe de Ninkasi, e possivelmente a Ninkasi também teria sido uma das divindades feitas para curar ele. Mas essa história eu vou contar de uma maneira muito mais detalhada em outro vídeo específico para esse mito, porque eu achei muito interessante. E bom, como eu falei, a Ninkasi era uma deusa da cerveja, e eu vou ler o hino a Ninkasi, que esse hino a Ninkasi, ele foi um hino, obviamente, escrito para ela, só que ele não era somente uma espécie de oração para ela, ele também era uma espécie de receita. Os estudiosos, os historiadores, eles acreditam que provavelmente
era para as mulheres que faziam as receitas decorarem a receita da cerveja de maneira mais fácil, cantando, por exemplo. E bom, eu vou ler o hino e falar um pouco sobre ele também. O hino Ninkasi também ele foi escrito cerca de 1800 a.C. Nascida de água corrente, ternamente cuidada por Ninhursag. Nascida de água corrente, ternamente cuidada por Ninhursag. Tendo encontrado a tua cidade nas margens do lago sagrado, ela terminou as grandes muralhas para ti, Ninkasi. Tendo encontrado a tua cidade nas margens do lago sagrado, ela terminou as grandes muralhas para ti. Teu pai é Enki, o senhor Nudinmud. Tua mãe é Ninti, a rainha do lago sagrado. Ninkasi, teu pai é Enki, senhor Nudinmud. Tua mãe é Ninti, a rainha do Abzut. Tu és aquela que lida com a massa e com uma grande pá, misturando num poço o bapirs com doces aromas. Ninkasi, tu és aquela que lida com a massa, eu com uma pá grande, misturando numa caldeira o bapir com doces aromas. Tu és aquela que coze o bapir no grande forno, tu és a única que coze o bapir no forno grande. Pôs em ordem as pilhas de sementes sem casca. Ninkasi, tu és aquela que lida com a massa e com uma pá grande, misturando numa caldeira o bapir com doces aromas. Tu és aquela que coze o bapir no grande forno, pôs em ordem as pilhas de sementes sem casca. Ninkasi, tu és aquela que coze o bapir no grande forno, pões em ordem as pilhas de sementes sem casca. Tu és aquela que banha o malte coberto de terra. Os nobres cães fazem a guarda, até os poderosos. Tu és aquela que banha o malte coberto de terra. Tu és a única que rega os conjuntos de malte no chão. Os nobres cães fazem a guarda até os poderosos. Tu és aquela que agita o malte num frasco. As ondas sobem, as ondas descem. Ninkasi, tu és aquela que agita o malte num frasco. As ondas sobem, as ondas descem. Tu és aquela que espalha o mosto cozido em grandes esteiras de junco. A frescura domina. Tu és aquela que segura com ambas as mãos a grande planta adoçante, misturando-a com mel e vinho. Ninkasi, tu és aquela que segura com mãos as mãos a grande planta adoçante, misturando-a com mel e vinho. Tu, a planta adoçante na cuba grande. Ninkasi, tu, a planta adoçante na cuba grande, a cuba de fermentação que faz o agradável som, tu colocas adequadamente sobre a parte superior de uma grande cuba de recolha. Ninkasi, a cuba de fermentação que faz um agradável som, tu colocas adequadamente sobre a parte superior de uma grande cuba de recolha. Tu és aquela que despeja a cerveja filtrada da cuba de recolha. É como a onda do Tigre e do Eufrates. Ninkasi, tu és aquela que despeja a cerveja filtrada da cuba de recolha. É como a onda do Tigre e do Eufrates. Bom, após a minha leitura, você pode ver que ela revela detalhes muito importantes sobre a fabricação de cerveja, sobre como ela deve ser feita, que ela tinha mel, que ela era feita a partir do forno, que ela ia com pão. E esses aromas doces eu acredito que possa ser pelas ervas, que ela é citada na receita também, onde você pode escolher quais ervas você vai colocar para deixar um gosto a mais na sua cerveja. E também um detalhe muito legal é que ela cita os cães, e os cães antigamente eles realmente eram usados para proteger a sua cerveja. Bom, também é interessante falar que antigamente na Mesopotâmia a cerveja ela era considerada um alimento muito saudável, ao contrário de hoje em dia, obviamente. Só que ela era considerada saudável pelo fato de que ela era fervida para fazer e ela também continha álcool. O álcool poderia matar as bactérias e o fato dela ter sido meio fervida, ela também poderia matar as bactérias, ao contrário da água do rio, que era muito mais cheia de bactérias na época. Então eles acreditavam que era muito mais saudável beber a cerveja. E uma coisa muito interessante também é essa tabuinha de cerca de 2600 anos antes de Cristo, onde mostra as pessoas bebendo cerveja em um longo canudo. O motivo desse longo canudo, porque para evitar que eles bebessem os resíduos, porque a cerveja ela deixava muitos resíduos de pão, principalmente, então eles evitavam beber isso. Bom, pessoal, esse foi o segundo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Na verdade, esse vídeo, eu ia gravar ele pra postar no dia da cerveja, que seria o dia 2 de agosto de 2024, mas eu acabei me atrasando, então ficou pra uma data aleatória, não sei quando eu vou acabar de editar e postar. Mas eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham achado interessante. E até o próximo vídeo, até a próxima e tchau!